Bom dia, mães! Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui para falar no dia 21 de março. É o Dia Internacional das Doenças das Crianças com Síndrome de Down. Por isso, 3/21. No mundo inteiro, a gente está comemorando esse dia. Então, o que é a Síndrome de Down, mães? É uma alteração que ocorre na formação do bebê. Essa alteração é um erro da natureza, ninguém tem culpa. Então as mães que têm filhos com síndrome de Down já saibam desde já que ninguém tem culpa, não se culpem, são erros que podem ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer geração, em qualquer faixa etária. Há um aumento nesse número nas mães que são mais velhas, por quê? Porque os óvulos dessas mães são mais velhos, mas não por isso as mães mais novas não podem ter os bebês com síndrome de Down, faz parte. Então qualquer pessoa pode ter um filho com síndrome de Down. E a síndrome de Down hoje, ela tem, como todo mundo sabe, muitas opções de tratamento. Primeiro, para reconhecer uma criança com síndrome de Down, a gente sabe, tem características próprias, né? Os olhinhos com as fendas palpebrais mais oblíquas, a maioria é pequenininha, tem as mãos pequenininhas, os dedinhos. Muitas vezes eles têm uma preguinha única na mão, que é a prega palmar única. No recém-nascido, a gente vai ter crianças que têm um pescocinho mais molinho, demoram mais para sustentar o pescocinho. A criança pode ter também uma certa flexibilidade na pelve, pode ter um excesso de pelezinha aqui atrás do pescoço, pode ter também as articulações que são mais molinhas. Então existe uma série de características que o bebezinho com síndrome de Down pode mostrar. O que mais chama a atenção, o que a gente deve ter bastante cuidado, é com o coraçãozinho. O coração, ele é muito importante e deve ser avaliado nas crianças com síndrome de Down. Por quê? Porque se ele tiver alguma alteração, ou um buraquinho maior, ou um aumento do fluxo sanguíneo, a gente tem que investigar para fazer uma cirurgia, se for necessário, precoce, para a criança ficar bem e poder ser liberada para estimulação. Fazer terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Então, o principal é cuidar do coração dessas crianças. Cuidado do coração, a gente passa a estimular essas crianças. E essa estimulação deve ser constante, pelo menos uma vez por semana. Para quê? Para que a criança desenvolva o máximo possível. A criança com síndrome de Down, ela é uma criança como as outras. A única diferença é que ela vai ter uma alteração no cromossomo genética que vai fazer com que ela tenha as características que faz com que muitas vezes elas tenham que aprender a lidar com essas situações novas, a desenvolver o tônus muscular, o desenvolvimento neuropsicomotor de uma forma mais ágil. E isso o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo são fundamentais nessa equipe multidisciplinar na ajuda dessa estimulação. Da parte da genética, um exame muito importante é um exame chamado cariótipo. Esse exame é um exame de sangue, que não precisa estar em jejum, em que a gente pode ver os cromossomos lá dentro da célula. Esses cromossomos podem dizer pra gente exatamente como vieram os cromossomos 21 da criança. O mais comum é a trissomia livre do 21, ou seja, a criança ter 3 cromossomos 21. Daí porque o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21 de março, 3/21, que é a forma mais comum da síndrome de Down, do cariótipo. E esse cariótipo, ele ajuda definitivamente a fechar esse diagnóstico genético. E como continuar tratando dessas crianças da melhor maneira possível? As crianças com síndrome de Down, elas devem ser acompanhadas por pediatra mensalmente, principalmente no primeiro mês de vida, pesadas, medidas, como toda criança, devem ser avaliadas com ecocardiograma,
quando houver alterações cardíacas, devem ser avaliadas para doença celíaca, que é uma doença do trato gastrointestinal, que as crianças com síndrome de Down podem ter mais frequentemente, tendo uma certa intolerância a certos tipos de alimentos. Por isso que é importante para ver como está o crescimento da criança, avaliar isso aí também. A criança deve fazer uma prevenção de obesidade, deve ser acompanhado pelo odontólogo, pelo dentista, especificamente voltado para crianças especiais, para tratar precocemente infecções, para prevenir também que essas infecções possam alterar e aprofundar os problemas cardíacos, porque as infecções podem vir a agravar os problemas cardíacos. Essas crianças devem ser vacinadas como as outras crianças, de maneira muito séria, organizada, não perder as vacinas. Devem ser avaliadas periodicamente com o hemograma completo, ver como é que tá, se a criança não tem anemia, se a criança, o número de plaquetas, deve ver como é que tá o hormônio da tireoide, porque as crianças com síndrome de Down, muitas vezes, elas têm diminuição do hormônio da tireoide. Enfim, sempre essas crianças devem passar pelo pediatra, ter um acompanhamento pelo pediatra, pelo geneticista, para avaliar a genética dessas crianças, pela estimulação, fono, TO, físio, psicóloga e, se for preciso, o cardiologista e o neurologista. Enfim, criança com síndrome de Down, o limite delas, quem dá não sou eu, não é você. Elas podem ir muito além do que a gente imagina. Elas são únicas e por isso um beijo especial no dia de hoje para todas as crianças com síndrome de Down e suas famílias. Parabéns, contem conosco, sempre.